Fala, galera! Arqueologia é o estudo do nosso passado, mas também é frequentemente o estudo do desconhecido. Há enormes lacunas no nosso conhecimento sobre as pessoas e lugares que nos precederam, e às vezes fazer novas descobertas apenas parece aprofundar essas lacunas. Isso pode ser frustrante para arqueólogos e cientistas, mas é sempre emocionante para nós. Nós adoramos um bom mistério antigo, e você está prestes a ver muitos deles neste vídeo. Vamos lá! Mistério do voo antigo. A maioria das pessoas acredita a invenção de máquinas voadoras para seres humanos. Vamos apenas chamá-las de aviões para simplificar, aos irmãos Wright. Mistério do voo antigo. A maioria das pessoas acredita a invenção de máquinas voadoras para seres humanos. Vamos apenas chamá-las de aviões para simplificar, aos irmãos Wright. A cultura Kumbaya era excepcionalmente boa com metalurgia e fazendo esculturas de ouro, e você teria dificuldades em sugerir que essas esculturas, em particular, não se parecem com aviões modernos. Você pode tentar desconsiderá-las como representações de insetos, como muitos historiadores fizeram, mas quantos insetos você conhece que se parecem com isso? Pesquisadores até fizeram versões ampliadas das esculturas nos anos 90 e provaram que eram aerodinamicamente perfeitas. Em outras palavras, são capazes de voar e planar. O que teria servido até como inspiração para essas miniaturas estatuetas, se não aviões? Não temos ideia e, infelizmente, é provável que nunca descobriremos. Cubos misteriosos. Em maio de 2020, Will Reed estava pescando com um ímã em um rio em Coventry, na Inglaterra, esperando encontrar antiguidades valiosas ou curiosidades. Ele conseguiu mais do que esperava. Will encontrou 60 estranhos cubos cobertos de inscrições numéricas complicadas em sânscrito. Inicialmente, ele pensou que os pequenos cubos fossem azulejos, mas quanto mais deles saíam da água, menos confiante ele se sentia sobre sua conclusão inicial. Incapaz de encontrar uma explicação razoável para sua descoberta, Will recorreu à internet em busca de ajuda. Desde então, sugeriram a ele que estavam conectados a um antigo ritual de oração hindu que envolve jogar os cubos em água corrente na esperança de receber uma bênção em troca. Se a informação que lhe foi dada estiver correta, eles são conhecidos como tokens Jyotish. As inscrições numéricas aparentemente correspondem a orações codificadas, que quando realizadas juntas, invocam a proteção de uma divindade conhecida como Rahu. Embora a explicação pareça bastante convincente, a falta de evidências de apoio para confirmar a ideia, então a questão do que realmente são os cubos de Will ou de onde vieram permanece sem solução. Máscara de pedra. Há 9.000 anos, os ocupantes pré-históricos das terras ao redor do Monte Hebron e das montanhas da Judéia começaram a transição de um estilo de vida nômade para a construção de assentamentos e o cultivo da terra. Um desses assentamentos também fez esta máscara de pedra, e os arqueólogos acham que as duas coisas podem estar conectadas. Eles suspeitam que a máscara foi deliberadamente enterrada para denotar a propriedade da terra sobre a qual uma casa foi construída. Denotar a propriedade através do enterro era comum naquela época, embora máscaras geralmente não estivessem envolvidas. Máscaras deste tipo são muito raras em geral. É uma das apenas 15 no mundo que podem ser comprovadamente originárias da Era Neolítica. Embora não tenham conseguido provar isso, os especialistas acham que a máscara pode ter sido feita a partir de um molde tirado do rosto de uma pessoa falecida. O culto aos ancestrais era praticado nesta parte do mundo durante os tempos neolíticos, e máscaras de morte faziam parte disso. Apesar do peso desta, é provável que tenha sido projetada para ser usada durante rituais. Ela tem pequenos buracos em suas laterais, pelos quais uma corda teria sido passada para fixá-la ao rosto do usuário. Isso deve ter sido um pouco desconfortável. Ofertas incas. O lago Titicaca é considerado belo por todos que o veem, mas para os incas antigos era sagrado. Do ponto de vista prático, ele fornecia recursos naturais, mas também desempenhava um papel crucial em sua mitologia. Eles acreditavam que o casal divino Manco Cápac e Mama Ocllo emergiu da Ilha do Sol no meio do lago e fundou a cidade capital inca de Cusco na margem do lago como uma dedicação a essa crença. Alguns estudiosos até acreditam que eles viam todo o lago como uma divindade. Escritores espanhóis do século XVI notaram que os incas navegavam pelo lago em jangadas para lançar oferendas na água, e em agosto de 2020 encontramos uma dessas oferendas.
É uma caixa de pedra que foi lançada no lago há cerca de 500 anos e ficou embutida no sedimento. Quando foi aberta por arqueólogos, descobriu-se que continha uma pequena figura de uma lhama ou alpaca feita de concha e uma pequena folha de ouro que pode ser uma réplica dos tipos de pulseiras que eram usadas pelos nobres incas da época. É provável que quem deixou este depósito estivesse esperando por uma temporada de reprodução de lhamas bem-sucedida. Esperamos que tenham conseguido o que desejavam. Descoberta romana antiga. Quando as crianças estão entediadas ou procurando algo para fazer, elas recorrem a brinquedos. Embora o negócio moderno de brinquedos seja uma enorme indústria multinacional, o conceito de produzir brinquedos remonta ao amanhecer da humanidade. Aqui está um exemplo de quão antigo ele é: um brinquedo de couro em forma de rato desenterrado dentro das ruínas do antigo forte romano de Vindolanda, perto do Muro de Adriano, na Inglaterra. É considerado pelos arqueólogos ter aproximadamente 1900 anos. Este velho pedaço de couro tem apenas 12 centímetros de comprimento e 2 centímetros de largura, mas é tão finamente detalhado que até tem marcas de pelo por todo ele. No entanto, estamos tirando conclusões precipitadas ao rotulá-lo como um brinquedo infantil? Talvez estejamos. O relicário foi descoberto nos aposentos do oficial comandante do forte. Isso implica que o oficial encarregado de uma guarnição romana ou gostava de brincar com ratos de brinquedo ou tinha sua família e filhos juntando-se a ele dentro de um complexo militar. Alguns historiadores acreditam que era mais provável uma brincadeira prática inventada por soldados ociosos para assustar seus companheiros do que um brinquedo. No entanto, as tropas romanas realmente teriam medo de ratos depois de todas as batalhas sangrentas e viscerais que viram? Um muro demoníaco. Em 1940, um grupo de conservadores trabalhando dentro da igreja Sauherad, na Noruega, fez manchetes ao descobrir um chamado muro demoníaco escondido dentro do edifício. O muro está coberto de ilustrações intrincadas de demônios, anjos, humanos e animais, todos interligados. Eles cobrem todo o muro e até se estendem até o teto. Muitos dos detalhes são tão pequenos que não podem ser vistos a olho nu. Na época da descoberta do muro, arqueólogos disseram que a arte provavelmente havia sido criada no século XVII. Em julho de 2021, tornou-se necessário realizar novamente trabalhos de conservação na igreja, e novas informações vieram à tona sobre o muro demoníaco. Aqueles conservadores de 1940 não descobriram o muro, eles o criaram. A culpa por essa fraude agora foi colocada claramente em Gerhard Gothas e seu filho Per Gothas, que foram contratados para restaurar os afrescos nas paredes da igreja do século XII em 1935. O projeto levou 6 anos, com as paredes supostamente descobertas durante o quinto. O projeto de conservação de 2021 confirmou que havia de fato desenhos do século XVII no muro demoníaco, mas então a dupla pai e filho Gothas pintou por cima deles com suas imagens inspiradas em fantasias. Ambos agora estão falecidos, então levaram o segredo de sua farsa para o túmulo. Pegadas antigas. Assim como estudar o passado, a arqueologia é tudo sobre andar nas pegadas de nossos ancestrais, e às vezes nós queremos dizer isso literalmente. Em fevereiro de 2014, pesquisadores anunciaram a descoberta de uma coleção de pegadas deixadas há 800 mil anos por um grupo misto de adultos e crianças pré-históricos em Hattiesburg, na Inglaterra. As pegadas estão na linha costeira, então é uma maravilha que não tenham sido lavadas antes. Hattiesburg se transformou em algo como um ponto quente do Reino Unido para descobertas antigas, tendo também recentemente revelado ossos de fósseis e ferramentas de pedra de cerca da mesma era. É possível que houvesse um assentamento em grande escala na área naquela época, o que contradiz o que pensamos saber sobre os primeiros humanos. Tendemos a ver os humanos dessa era como caçadores-coletores nômades que vagavam pela terra em vez de se estabelecerem. Talvez houvesse algo sobre a Hattiesburg pré-histórica que os persuadiu a ficar por um tempo. Essas são as pegadas humanas mais antigas do Reino Unido, mas de longe não são as mais antigas do mundo. Essa honra vai para um conjunto de pegadas em Laetoli, na Tanzânia, que foram feitas há cerca de 3.500.000 anos. Mosaico turco único.
A Turquia é um país com uma longa história e tem sido lar de algumas das maiores civilizações da história mundial. Por essas razões, descobertas arqueológicas incríveis são feitas lá com certa regularidade. Quando um arqueólogo turco se empolga, é porque encontrou algo verdadeiramente único. Aqui está um exemplo. Este mosaico de um par de figuras humanas aladas pescando em criaturas míticas semelhantes a cavalos foi encontrado no distrito de Yurmurtalik, em Adana, na Turquia, em fevereiro de 2013. Após ser informado sobre a descoberta, o vice-prefeito da cidade proclamou que este é o único mosaico de seu tipo no mundo. 11 anos se passaram desde então e ninguém apareceu para contradizer a afirmação. Além de seu design incomum, cujo significado simbólico é desconhecido, é estranho porque é feito de uma mistura de vidro e mármore. Os arqueólogos não conseguem decidir se pertence à era romana tardia ou ao início da era bizantina. A descoberta foi feita apenas uma semana depois que a vila que a contém foi identificada pela primeira vez por arqueólogos. Então, eles devem trabalhar rapidamente na Turquia. Descoberta de sarcófago romano. A Inglaterra já foi uma extensão do Império Romano, então não é necessariamente uma surpresa encontrar um sarcófago romano antigo lá. No entanto, é incomum encontrar um sarcófago romano fora dos limites de um túmulo ou cemitério romano. Este foi encontrado em um jardim de prazeres da era georgiana em Bath, em julho de 2021. É um grande sarcófago de calcário e ainda contém os restos de 2 pessoas. Parece que o calcário foi extraído localmente. Os arqueólogos foram rápidos em observar que o enterro estava posicionado de norte a sul, o que o identifica como pré-cristão. Parece improvável que a presença do enterro tenha passado despercebida quando os jardins foram criados por Thomas Baldwin nos anos 1790. Ele criou uma variedade de atrações, incluindo um labirinto, um castelo com um fosso, um campo de boliche e 15.000 lanternas. Seu extenso retrabalho dos terrenos deve ter exposto o caixão, então só podemos concluir que ele o viu, decidiu não fazer nada a respeito e continuou com seu trabalho. Algumas pessoas não têm consideração pela história. O sarcófago acabará sendo removido e colocado dentro de um museu local. Círculo de Ágina. Em janeiro de 2024, pesquisadores na Antártida registraram um fenômeno impressionante, batizado de Círculo de Ágina. Em uma região remota e coberta de neve, um rebanho de ovelhas foi flagrado formando círculos concêntricos perfeitos. Mais de 1.000 animais se moviam em sincronia, com um pequeno grupo no centro e os demais em uma espécie de coreografia natural. Os cientistas acreditam que esse comportamento seja uma estratégia de sobrevivência ao frio extremo que chegou a menos 50 graus Celsius. As ovelhas mais fortes formariam uma barreira externa contra o vento, protegendo as mais frágeis no centro. Além disso, há especulações de que o padrão possa estar relacionado ao campo magnético terrestre. Esse tipo de comportamento em círculos já foi observado em pequenos grupos, mas nunca nessa escala. Para os habitantes locais da Antártida, pesquisadores e trabalhadores da região, o Círculo de Ágina é visto como um lembrete poderoso da adaptação impressionante da natureza às condições extremas. Guardiões de Atacama. Em 2023, durante uma expedição arqueológica no deserto de Atacama, Chile, uma equipe de pesquisadores fez uma descoberta impressionante e enigmática. No interior de uma caverna oculta sob as areias do deserto, foram encontradas 6 figuras esculpidas na pedra, representando seres de aparência humanoide, com características faciais marcantes e olhos grandes. A descoberta, denominada os Guardiões de Atacama, gerou grande interesse na comunidade científica mundial. As esculturas, que medem cerca de 2 metros de altura, estavam cuidadosamente alinhadas em nichos cavados nas paredes da caverna. Cada uma das figuras exibia detalhes intricados em suas vestes, sugerindo um elevado nível de habilidade artística e conhecimento técnico por parte de seus criadores. Intrigados pelo achado, os arqueólogos examinaram minuciosamente a caverna e encontraram vestígios de uma civilização antiga e desconhecida. Entre os artefatos, destacavam-se ferramentas de pedra, cerâmicas decoradas e restos de pigmentos, sugerindo que a caverna era um local de importância cerimonial.
Uma das teorias mais intrigantes levantadas pelos pesquisadores é que os guardiões de Atacama poderiam representar seres mitológicos ou deuses venerados por uma cultura pré-colombiana perdida. No entanto, a peculiaridade das figuras também deu margem a especulações sobre contatos extraterrestres, alimentando debates fervorosos entre ufólogos e céticos. A investigação continua, com cientistas de diversas disciplinas empenhados em desvendar os segredos dos guardiões de Atacama. Análises de datação por carbono, estudos de DNA antigo e técnicas avançadas de escaneamento estão sendo empregadas para construir um retrato mais claro dessa civilização misteriosa e suas crenças. Enquanto isso, a caverna e suas enigmáticas esculturas permanecem um poderoso lembrete dos inúmeros mistérios ainda escondidos nas profundezas da Terra, aguardando serem desvendados por aqueles corajosos o suficiente para explorar o desconhecido. Gostaríamos muito de saber o que você pensa sobre esse assunto misterioso, portanto, conte-nos nos comentários. Takht Soleiman. Existem alguns títulos magníficos que podemos dar ao sítio arqueológico de Takht Soleiman, no norte do Irã. Poderíamos chamá-lo de o Templo Supremo do Zoroastrismo. Também poderíamos dizer que é o sítio mais importante que o antigo Império Sassânida já construiu. Este é um sítio antigo deslumbrante situado em um belo vale cercado por montanhas vulcânicas, mas quase ninguém no mundo ocidental sabe que ele existe. Takht Soleiman é um dos vários sítios do Patrimônio Mundial da Unesco no Irã e acredita-se que tenha sido construído durante o século VI, antes de ser parcialmente demolido e depois reconstruído e expandido durante o período Ilkhanide do século XIII. Foi usado como um palácio após o século XIII, mas antes disso, o sítio continha um templo de fogo, um templo de Anaíta e uma pequena estrutura na encosta conhecida como Prisão de Salomão. Indo ainda mais longe, o monte em que o sítio existe é artificial e foi criado há cerca de 2.500 anos. Em algum momento não identificado no passado, uma muralha foi construída ao redor da totalidade de Takht Soleiman, com portões para controlar o acesso, então parece que, além de ser um palácio, este lugar foi de fato uma vez uma prisão. Rosto de Pedra. No verão de 1919, um fazendeiro chamado Tom Giddens sentiu seu arado atingir algo sólido enquanto trabalhava em seu campo no condado de Sampson, na Carolina do Norte, nos Estados Unidos. Quando saiu para investigar, encontrou este rosto de pedra desgastado e fortemente erodido. Ele imediatamente soube que estava fora de sua profundidade, mas entendeu que poderia ter descoberto algo historicamente importante. Isso o levou a pegar o telefone e chamar os especialistas, mas, infelizmente, os especialistas com quem falou não sabiam muito mais do que ele, e ainda não sabem. A escultura é grande, quase 60 centímetros de uma orelha à outra e mais perto de 90 centímetros do topo da cabeça ao queixo. É o fato de ser feita de arenito que torna tão difícil datá-la. A substância se erode muito rapidamente porque é macia, e assim isso poderia ser comparativamente recente como um século, ou poderia ser mais de 1000 anos. Arqueólogos poderiam oferecer um palpite melhor se o design fosse familiar, mas não é. Nada parecido com isso jamais saiu da Terra na Carolina do Norte antes, nem em lugar algum próximo a ela. Pode até ser o trabalho de um fraudador antigo. Odin de Legre. Às vezes, o nome de um artefato pode dizer quase tudo o que você precisa saber sobre ele. Tome como exemplo o Odin de Legre. Supõe-se que seja uma estatueta de Odin e foi encontrada na cidade dinamarquesa de Legre, na ilha de Zelândia, em 2009. Há mais do que isso, no entanto. A maioria dos especialistas concorda que a pequena estatueta de prata fundida foi feita em algum lugar próximo ao início do século X. O que eles não conseguem concordar, no entanto, é se ela realmente retrata Odin ou não. O nome ficou porque o escavador que encontrou a peça acredita ser Odin sentado em seu trono, ladeado por seus corvos, Munin e Hugin. No entanto, alguns estudiosos apontam que a figura está vestindo um traje viking tipicamente feminino do século X. Os vikings não teriam retratado Odin usando roupas femininas. Isso significa que esta poderia ser a esposa de Odin, Frigg, ou talvez a deusa Freyja. Uma estatueta diferente encontrada no sul da Suécia muitos anos atrás tem mais do que uma semelhança passageira com esta, mas é comumente aceita como representando Freyja.
Mais recentemente, houve até especulações de que, em vez de um deus viking do século X, é na verdade uma representação de um bispo cristão. Anel de 2000 anos. Em novembro de 2020, um anel de 2000 anos foi descoberto nas fundações do Muro das Lamentações em Jerusalém e está criando bastante agitação entre historiadores e arqueólogos. O pequeno anel é gravado com a imagem de uma divindade, mas muitos historiadores sentem que a divindade representada é decididamente não judaica. Na verdade, eles suspeitam que seja uma representação do deus grego Apolo. O anel provavelmente era usado por seu proprietário como meio de carimbar e selar cartas e contratos, mas é incomum para uma imagem de um deus não judeu ser encontrada em Jerusalém. O design da peça de joalheria, feita de pedra de jaspe, é definitivamente consistente com um típico anel de selo judeu, mas a imagem no anel não é. Especialistas especularam que o portador talvez não adorasse Apolo, mas queria expressar as mesmas coisas que Apolo representa de acordo com a crença grega antiga: sucesso, pureza, saúde e luz. Mesmo que isso seja verdade, eles estariam assumindo um risco considerável ao usá-lo. Para as pessoas da época, provavelmente teria sido visto como blasfêmia. O vestido de Tarkan. Aprender a tecer tecido para fazer roupas foi um passo importante para a civilização humana, e é um passo que foi dado há muito tempo atrás. A melhor maneira de demonstrar isso é mostrar o vestido de Tarkan, que é a peça de vestuário tecida mais antiga do mundo. O vestido foi encontrado dentro de uma tumba em 1912 pelo famoso egiptólogo William Flinders Petrie, enquanto ele escavava um antigo cemitério egípcio em Tarkan. A tumba foi construída durante a era da primeira dinastia do Egito, há 5.200 anos. Então Petrie assumiu que o vestido tinha a mesma idade. Foi necessário o advento dos testes de datação por carbono para provar que ele estava certo, mas sua suposição era correta. Os testes provaram que o vestido tem entre 5.200 e 5.400 anos de idade. Além de ser a peça de vestuário tecida mais antiga conhecida, é também o vestido mais antigo conhecido de qualquer tipo no mundo. Tecidos como este são altamente perecíveis, então o fato de o vestido ter sobrevivido por tanto tempo é quase um milagre. Isso não prova exatamente que a tecelagem foi inventada no Egito, mas é uma possibilidade que temos de considerar. Gatos mumificados misteriosos. Sabemos que os gatos eram venerados quase ao ponto de serem adorados no Egito Antigo, mas nunca antes de novembro de 2018 imaginávamos a extensão dessa veneração. Naquele mês, os restos mumificados de centenas de gatos foram encontrados em uma série recém-descoberta de tumbas antigas em Saqqara, não muito ao sul do Cairo. Muitas descobertas significativas foram feitas em Saqqara nos últimos anos, a ponto de você talvez ter ouvido seu nome nas notícias, mas nenhuma é tão estranha quanto a coleção de gatos mumificados. Cientistas analisaram os restos e concluíram que os felinos morreram há mais de 4.000 anos. A razão pela qual há tantas tumbas em Saqqara é que ela servia como o cemitério e mausoléu da cidade de Mênfis, que foi a capital do Egito muito antes do Cairo. É um local tão enorme que provavelmente levará várias décadas para ser completamente escavado. Além dos gatos, arqueólogos encontraram dezenas de besouros escaravelhos mumificados nas tumbas. Mumificar um besouro escaravelho seria um processo tão delicado que mal se pode imaginar, e ainda assim, os egípcios faziam isso tudo naquela época. Naufrágio oculto. As vigas de um celeiro de feno parecem um lugar muito improvável para encontrar a única peça sobrevivente de um naufrágio do século XIX. Mas então, supomos que você nunca sabe o que pode encontrar quando vasculha um antigo celeiro de feno. A história é a seguinte: um navio chamado Maid of Lincoln partiu das Ilhas Abrolhos, na Austrália Ocidental, em 1891, com um porão cheio de guano. O navio estava sobrecarregado, e uma combinação do excesso de peso mais o mau tempo fez com que o navio se chocasse contra as rochas da Baía Durian pouco depois de zarpar. A tripulação escapou em um bote salva-vidas e conseguiu chegar à costa, onde tiveram a sorte de encontrar uma família com seu cavalo e carroça. A família deu à tripulação grata uma carona até a cidade mais próxima e o capitão do navio deixou a família com o bote salva-vidas como forma de agradecimento. A família usou-o como barco de pesca por anos, mas o guardou em seu celeiro de feno depois que ele sofreu danos.
Foi onde ele permaneceu até John Grigson, que descende da família do século XIX, encontrá-lo após herdar a propriedade em março de 2021. Agora está em exibição em um museu local. Velas antigas. As geleiras da Noruega estão derretendo. Quer você acredite ou não que os humanos têm algo a ver com isso, provavelmente não é algo bom para o meio ambiente. No entanto, pode ser uma grande coisa para os arqueólogos. O gelo derretido dentro do Parque Nacional Breheimen está revelando seus segredos congelados um de cada vez à medida que recua. Em maio de 2021, uma caixa de madeira cheia de velas antigas foi encontrada dentro do parque, no Passo Landbryn. O gelo fez um trabalho tão bom em preservar a caixa que a tampa ainda estava fechada, a caixa ainda estava lacrada e as velas dentro dela ainda estavam intactas. Ainda tem suas alças de couro originais para carregar. Os cientistas foram capazes de datar o carbono da caixa de madeira de pinho, chegando à conclusão de que foi construída por volta de 1475. As velas dentro dela são feitas de cera de abelha e, portanto, teriam sido muito caras. Elas eram frequentemente usadas nas fazendas sazonais da Noruega. Estes eram lugares onde o gado era levado para pastar no verão, mas as instalações muitas vezes eram básicas até mesmo pelos padrões do século XV. Velas teriam sido a única fonte de luz. Esta provavelmente caiu de um cavalo enquanto navegava pelo passo, o que teria sido irritante para seu dono quando eventualmente percebeu que a tinha perdido. Lendas de Arquimedes. Alguns historiadores consideram Arquimedes o maior inventor de todos os tempos. Ele certamente foi um grande inventor militar e disse que inventou um sistema de defesa quase como um raio de calor que poderia incendiar navios romanos usando enormes espelhos para concentrar e refletir os raios do sol. Investigações mais recentes sugeriram que ele poderia até ter usado canhões movidos a vapor contra os navios romanos também. As lendas sobre os espelhos de Arquimedes começaram a aparecer durante a era medieval, com Siracusa sendo dita como o lugar onde foram testados pela primeira vez. Disse que uma arma semelhante foi usada na defesa da Sicília contra os romanos no ano 214 a.C. Não existem relatos contemporâneos do sistema de espelhos, mas arqueólogos e cientistas modernos acham possível que ele poderia ter usado bolas de argila oca disparadas de canhões a vapor alimentados por fogo grego. Os romanos não teriam ideia de onde o fogo estava vindo, então os espelhos poderiam ter sido culpados na ausência de melhores ideias. Leonardo da Vinci projetou um canhão a vapor no 15º século e creditou o design a Arquimedes, então ele deve ter obtido a ideia de algum lugar. Mistério do vidro flexível. Os antigos romanos eram capazes de criar vidro flexível há milhares de anos? Essa parece uma ideia absurda demais para ser verdade, mas existem registros históricos que sugerem que eles poderiam. Tanto Plínio, o Velho, quanto Petrônio, dois dos escritores mais respeitados do mundo antigo, afirmaram que os romanos tinham uma fórmula para fazer um vidro dobrável, quase inquebrável. Registros do material de escritores menos conhecidos também começam a aparecer no tempo de Tibério César durante o primeiro século. Parece que pode ter sido o próprio imperador quem interrompeu a produção do produto. Ele acreditava que se tornaria mais valioso que ouro e poderia desestabilizar toda a economia romana. Então, ele decidiu passar pelas enormes oportunidades tecnológicas que ele apresentava. Se os romanos realmente conseguissem fazer vidro flexível, talvez isso tivesse algo a ver com o fornecimento constante de ácido bórico que eles poderiam obter dos vapores de vapor da Marema Toscana, perto de Roma. Adicionar ácido bórico à mistura regular de vidro faria um tipo de vidro extremamente difícil de quebrar. Ainda assim, não teria sido flexível, mas talvez os romanos soubessem algo que nós não sabemos. Estrada de madeira. Levou muito tempo para os humanos decidirem qual é o melhor material para construir estradas. Durante um período nos séculos 18 e 19, as pessoas estavam bastante interessadas na ideia de fazer estradas de madeira. Tal ideia seria considerada tola hoje em dia, mas apenas porque a madeira é incapaz de lidar com carros e caminhões. Funcionava muito bem para cavalos e carruagens. Uma estrada de madeira do século XVIII foi encontrada em Jarosław, na Polônia, em junho de 2021, mas há algo estranho sobre ela.
Foi encontrada por trabalhadores da construção que, ironicamente, estavam escavando uma estrada existente para construir uma nova quando encontraram uma ainda mais antiga embaixo dela. O que intrigou os arqueólogos sobre esta estrada antiga é que ela não parece ter sido muito utilizada, se é que foi. Cavalos carregados com mercadorias frequentemente deixavam pegadas em estradas de madeira enquanto viajavam por elas, e as rodas das carruagens deixavam sulcos e arranhões. Nenhum desses sinais é aparente nesta estrada polonesa. É possível que a madeira tenha sido substituída pouco antes de a estrada ser declarada obsoleta, mas as autoridades da cidade nem mesmo conseguem encontrar algum registro de sua existência. Talvez seja mais provável que ela tenha sido abandonada em um estado de semi-conclusão. O disco Echenike. Há artefatos peruanos em museus por todo o mundo, e as circunstâncias pelas quais chegaram a esses museus são às vezes um pouco duvidosas. É por isso que estamos começando a ver museus enviando suas exposições ilicitamente obtidas de volta para casa. Em junho de 2021, o Peru finalmente recuperou o disco Echenike após uma ausência de 119 anos. O disco dourado pertence ao período pré-inca do país, um tempo sobre o qual sabemos quase nada. Muitos monumentos maravilhosos foram construídos no Peru antes da chegada dos Incas, e embora os Incas tenham feito uso deles, nem eles sabiam quem os havia construído ou quando. O disco Echenike é especialmente importante para o Peru porque seu design foi adotado como o símbolo oficial da cidade de Cusco. O artefato delicado é apenas uma fina folha de ouro de 22 quilates cuidadosamente martelada, com apenas 12 centímetros de diâmetro. O rosto em seu centro é pensado para ser felino e pode ser uma representação de um deus antigo. Embora o propósito do objeto seja desconhecido, as marcações ao redor de sua borda podem ser interpretadas como um calendário lunar. A qualidade do artesanato é notável quando se considera que ele pode ter até 2.800 anos. Não é de admirar que os peruanos o quisessem de volta tão desesperadamente. Mensagem engarrafada. Todos estamos familiarizados com o conceito de uma mensagem em uma garrafa. Talvez você até tenha feito uma na sua juventude e a jogado ao mar. A maioria das mensagens engarrafadas nunca é encontrada, mas aqui está uma que foi. Ela não foi descoberta no mar, mas dentro das paredes da Estação Central de Michigan, nos Estados Unidos, em junho de 2021. A estação está atualmente em obras de restauração com a substituição de muitas paredes antigas. Quando um antigo pedaço de moldura de coroa foi removido, os trabalhadores avistaram uma velha garrafa de cerveja atrás dela. Na sua superfície estava estampada a data de julho de 1913. A garrafa era muito antiquada para ser de 2013, então os trabalhadores sabiam que deveria ser de 1913. Eles não conseguiram abrir a garrafa para recuperar a mensagem dentro dela, mas cientistas em um laboratório próximo conseguiram. A mensagem é um pouco enigmática. Ela diz: Dan Hogan e Jill Smith colocaram isso no teto de Chicago, julho de 1913. O que eles queriam dizer com o teto de Chicago? Na verdade, porque eles sequer mencionaram Chicago. A estação central de Michigan fica em Detroit. Só podemos especular que Dan e Jill estavam tão bêbados naquele dia que não sabiam em que estado estavam, quanto menos em que cidade. Talvez eles deixassem mensagens como essa onde quer que fossem. Artefato médico enigmático. Há momentos em que os arqueólogos ficam tão perplexos com uma descoberta que não conseguem sequer imaginar o que poderia ser. A descoberta deste artefato em Aalst, na Bélgica, em maio de 2021, foi uma dessas ocasiões. Inicialmente, tudo o que qualquer especialista poderia dizer sobre o objeto é que ele é feito de metal e couro e tem uma bola de couro em uma extremidade. Com base em sua forma, ele poderia ter sido usado como um cinto. As chances de alguém na Bélgica estar envolvido em práticas bastante extremas no século XVIII eram baixas. Então, os pesquisadores começaram a procurar uma explicação alternativa. Eles acham que agora encontraram uma. Se estiverem certos, o artefato é uma cinta para a hérnia. A bola é uma almofada de pressão e impede que a hérnia saia pela área enfraquecida da virilha. Sabemos por registros médicos antigos que tais dispositivos existiam no passado, mas raramente são encontrados. Este é o único exemplo de tal dispositivo já encontrado na Bélgica.
O fato de ter sido encontrado nas ruínas de um mosteiro carmelita significava que provavelmente pertencia a um monge, e o exame dos registros do antigo mosteiro revela que um irmão Patrick, que morava lá em 1754, tinha uma hérnia inguinal. Parece que esse mistério foi resolvido. Espadas Ulfberht. Por que os vikings pareciam fazer com tanta facilidade a tarefa de conquistar outros países e espécies europeias? Eles eram realmente tão bons no campo de batalha ou apenas possuíam as melhores espadas? Talvez tenha sido um pouco de ambos, mas suas espadas definitivamente ajudaram. Eram de uma qualidade tão excepcional que efetivamente se tornaram o primeiro produto de marca do mundo. Há 1000 anos você sabia que estava comprando uma espada Ulfberht genuína porque o nome do fabricante estava estampado na lâmina. Historiadores acreditam que as espadas Ulfberht foram as primeiras no mundo a serem feitas por fundição com ferro derretido e carbono derramados em um molde e deixados para esfriar, eliminando assim as impurezas que frequentemente enfraqueciam as espadas antigas de outras espécies. Esse método de fabricação de espadas não foi dominado por nenhuma outra espécie europeia por 200 anos após os vikings terem surgido com isso no século XI, o que levanta a questão de onde eles tiraram a ideia. Alguns especialistas sugerem que eles adquiriram o segredo de uma pequena tribo asiática após conquistá-la, mas não há prova direta de tal evento. Talvez eles tenham desenvolvido isso por conta própria e devemos admirar os vikings tanto por sua inteligência quanto por sua força. Por hoje é tudo. Qual foi seu momento favorito? Comente, curtam, compartilhem e se inscrevam. Até mais!